Quem lacra não lucra? Eles dizem que sim, mas será que é verdade? E ser de extremos dá mais audiência? Sim. Não, quer dizer, não sei, talvez. Às vezes a resposta parece simples, mas para esse tipo de pergunta não é. A gente vai falar sobre isso, tudo isso e muito mais agora no Qual é o BO. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Qual é o BO Podcast, direto aqui do nosso Eco Studio em Sapiranga. Obrigada, Dé, por estar aqui na nossa técnica. E, né, tem sempre um cafezinho gostoso aqui na Eco para nos acolher. Hoje não tinha. Eu tô tomando ainda aqui, Eu ó. tomei. Café da prosperidade. Vou ficar rica. Tu fez mais, né? Não, é o mesmo, eu só tinha que virar pegar a cafeteira. dar uma viradinha na cafeteira, a gente pegou o último Convidado não gole. oferecer também, não. Não, era só um restinho, Acabou, a eu gente peguei o pegou, resto. a gente pegou, mas vamos lá. Vamos falar desse babado aí, mas antes, vou me apresentar. Eu sou Bruna Monteiro, sou publicitária, sou sócia proprietária da Altabox Marketing Digital, idealizadora do projeto Dicas Vale dos Sinos, com dicas de gastronomia na região. Faço parte da Vigília Nerd, dou aula de TV, cinema e redes sociais na Paranoia Produções e adoro muitos projetinhos e muitas coisas ligadas à comunicação e ao audiovisual. Oi, eu sou a Poli Lopes, estrategista de presença digital, criadora de conteúdo para marcas e pessoas, diferente da Bruna, que eu contei 6 projetos, e contando, e crescendo. Eu tenho só um projeto, que é a minha empresa de consultoria e produção de conteúdo, sou jornalista, doutora em comunicação e cultura e fã de uma boa internet. Aqui, para quem ainda não nos conhece, vou contar pro convidado também, né? O que é o Qual é o BO? É um podcast, videocast ou projeto de conteúdo, tanto faz o nome. Mas a gente vem aqui para bater um papo quinzenal apocalíptico sobre marketing, comunicação, negócios, internet, consumo, esse monte de coisa do nosso dia a dia. Eu sou Kika Giordano, a mulher dos jobs, especialista em branding, pessimista apocalíptica e mãe de Gen Z e futura musa fitness, que agora eu tô empenhada. Muito Boa! bem! Então aqui hoje eu vou apresentar o convidado da vez, que é, além de ser nosso amigo já de muitos anos, é meu primo. Nós vamos botar na edição aí primeiro grau, né? a gente vai botar na edição aí uma fotinho nossa criança para vocês conhecer, que é o Isur. Isur, quem é você na fila do pão? Tentando diariamente ser um bom pai, um bom filho, um jovem de 48 anos, canceriano, gosto de falar de signo também, e pai de duas brilhantes crianças, um bom marido, e atento diariamente isso ser, a gente né? não Então, sabe. todos esses cuidados aí que a gente tenta ter, e além disso, professor, músico, e hoje estou deputado estadual. Digo estou porque não vejo como talvez uma profissão, mas sim um momento, uma missão que esteja cumprindo nesse momento, mas sempre carregando o professor e o músico comigo. Só para avisar, não insistam, tá? Nós não vamos falar de política. Apesar de termos um deputado na nossa mesa, na nossa bancada hoje, a gente não vai falar de política. Mas tudo que a gente traz aqui tem a ver com política e tem a ver com as escolhas que depois a gente faz. Porque quando a gente fala de informação e principalmente de desinformação, isso tem a ver com política. E isso vai influenciar nas nossas escolhas políticas depois, que apesar de podemos estar todos aqui todos nós temos pensamentos diferentes, isso depois vai chegar em algum resultado lá na frente que vai interferir na vida de todos nós, né? Então, apesar de a gente não falar de política aqui, a gente sabe o quanto ela é importante na nossa vida. E a gente fala de informação e desinformação para que depois as pessoas possam fazer escolhas políticas melhores. E que a política, na verdade, a gente não vai falar da partidária, mas a gente acaba partindo de lugares de vida, de comportamento, de sociedade, que se conectam com as políticas públicas, com as políticas da vida, né? A polis, né? Exato. Então, acho que é esse viver caminho, é um né? ato político, porque Exatamente. as coisas que a gente faz ou deixa de fazer, né? Impactam Eu abordo diretamente. muitas vezes as pessoas, eu não gosto de políticas. Não, talvez tu não goste da política partidária. E da política que tu vê na TV, mas a política tu não sabe, mas tu faz ela no dia a dia, né? Muito bem. E eu acho um pouco dizer assim, eu não gosto de política, aí a pessoa tá se colocando num lugar de
não se responsabilizar por algo que todos nós deveríamos ser responsáveis, né? Que é o idiota do passado, né? A palavra idiota vem da pessoa que se preocupava unicamente com ela, da de eu, da minha identidade, e eu não me preocupava com o restante. Então, na época, quando, né, sei lá em que época, mas a pessoa que não participava da política era o idiota, aquele que só se preocupava Olha com aí, si. Olha só. Trazendo Etimologia cultura. da palavra. Mas já O misturando. professor chegou, viu? Chegou, professor. Mas misturando já com algumas das pautas que a gente vai Ou talvez trazer. isso aí num troço meio fake. Não tem Um vídeo nada de a ver. TikTok, pode ser. Mas já fica uma. Nós estamos falando Mas disso. daí já Mas fica uma. ídio é do grego, que é de idiosincrasia e identidade, então tem a ver, sim. Mas ainda assim funciona como uma parábola. Ele era o oposto do político, que era o que se envolvia com a polis. Que era o da com a questão polis. da O né? ídio é o Hoje contrário. meio que está sendo tratado de forma diferente, né? Mas já entrando A um pouco utilização das palavras. no que a gente vai falar aqui, eu vejo hoje muita gente que diz isso, de que não gosta da política, justamente porque tá cansado de tanto bafafá sobre as coisas, a gente já falou aqui que virou um futebol, né? E tudo Não, tão... futebol tem mais pensamento crítico do que... Mas eu quis dizer do lado dessa questão de fã e de torcida, né? E de tantos extremismos que eu vejo pessoas boas que vivem uma boa vida, não vou dizer cidadão de bem, mas enfim, as pessoas normais, sim, mas que se afastam disso diariamente porque estão cansadas de viver esse ar tão tóxico que às vezes nos permeia, né? Às vezes, ou o tempo todo. Mas vamos à pauta? Tá Poli. bom, tá. A dona da pauta Introduza. A dona da pauta vai começar a falar, porque sou eu que faço a pauta, tá? Apesar da... Ah, a gente... Mas ela é democrática, a gente conversa. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. O ISUR é precursor da Vale TV. Quando a Vale TV ainda era tudo mato, né? O ISUR tava aqui com menos rugas e menos cabelos brancos. 2009, com o seu fiel escudeiro Pablo. Isso. Eu tava na beira da praia de Capão da Canoa, tocou o telefone, era o diretor antigo Adriano, disse, eu precisava tu parou o programa no canal 20, tinha um programa no canal 20. Nossa, Na grade, daí tempo do canal 20. eu precisava de alguém pra puxar um programa aqui, ao vivo, aqui. Eu disse, mas sozinho vai ser punk. E eu, curiosamente, tava na beira da praia e o Pablo tava lá também, Capão da Canoa, a gente tinha se encontrado, daí eu peguei o telefone e disse assim, vamos meter um programa na TV? Aí ele, assim, eu digo, assim? E foi. Daí, vamos, daí tinha uma proposta que era de fazer games e brincadeiras online, meio aquelas... Olá, diz que é roleta, sabe? Só que nós não tínhamos o perfil de uma... Como é que era aquela? Era fantasia? Carla Pérez. Fantasia, Era um Carla fantasia. Pérez, né? E então foi assim que começou o programa. E aí veio o TV Games, que depois virou o Sem Noção, que sobrevive até hoje. Graças ao Pablo Guerreiro e a Vale TV e o carinho da equipe toda. A Bruna, que foi minha colega lá, inclusive, né? Foi um bom período, né, Bruna? Aham, bem legal. Nossa. Só pra comentar que a gente falou de fantasia antes de começar a pauta. Outro dia a gente falou sobre fantasia no nosso grupo de gurias do marketing. As maravilhosas do marketing, lindas nós todas. Bestes. E há jovens que não sabem o que é fantasia. É. E isso nos deixa meio nervosos. Mas é um Tinha uma outra tesouro na apresentadora, real. Aí como é eu que era o disse, nome não, dela? não Uma vou loirinha explicar. também. Dê um Google. Tinha as gurias de Novo Hamburgo aqui, né? Não, tinha uma que apresentava um Eu programa sei assim qual é. também. Mas eu não lembro o nome. É, a Jaqueline... Jaque Jaque Petkovic. Petkovic, isso aí. Ela Essa tá é agora bitch. nas fazendas da vida e tal. Essa Apareceu mesmo, no Instagram pra mim, Ela casualmente. foi a última, assim, das moicanas. A gente viu Mara A gente Maravilha. falou delas, elas vão aparecer de novo. A gente via a Mara Maravilha de tarde comendo pão com chimia, dia de chuva, e a Mara Maravilha tocando terror na TV. Na manchete, eu acho que era, no SBT já. E de manhã era a Xuxa de colã, né? Ah, Xuxa de colar. E bota. Viu? E sabe, curiosamente, a gente não reparava, Eu ia não via dizer, maldade, vamos, não via vamos nada, né? recuperar essa energia aí. Não via, sabe? Tava ela ali, talvez. Hoje, talvez eu repare, verdade, ela usava colã, mas na minha época. Mas é a mesma coisa se a gente olhar pras músicas que tocavam nos programas. Tipo, lá, sei lá eu, Garotos Podres xingando Papai Noel na Xuxa de manhã. Tipo, não. O Oi, Cascaveletes quanta gente- cantando Eu Quis Comer Você no programa No da da Angélica. Angélica. Sim. E Banheira quanta do Gugu. E teve uma época que cancelaram aí, já que nós estamos falando de internet, cancelaram o Silvio Santos, sei lá por quê, teve uma onda de cancelamento, porque ele teria tido alguma manifestação que contrariou alguém, bom, enfim, não me lembro exatamente, não vou aqui ser leviano de abordar um tema que eu não lembro, mas eu só sei que eu disse pra minha filha, eu digo, nossa, eu me criei vendo o show de calouros com o concurso de transformistas no Silvio Santos.
Isso em 1987, 88, vinha os caras imitar a Carmen Miranda, Sim. Tina Turner. Sim, Hoje Drags. eles iam dizer que é ideologia de gênero. Tinha vários, né? E daí era o concurso transformista e era justamente com esse termo que eles utilizavam. E tu vê, eu tô falando de 1988, 89, durante o show de calouros no domingo de noite, a família reunida assistindo, né? O cara que... Aí o Índio Chiquinha ia lá também. É, sim. E tinha aqueles que dublavam as músicas no... Sim, o Pablo. Qual é a música? É. O Pablo é o... Sim, a gente tá aqui com um homem e 3 mulheres e isso me lembra aqueles modelos de quadros do YouTube agora de 1 por 30, né? Um nutricionista, 30 obesos. Ai, que ódio. Qual é que foi o outro? Um empresário, 30 funcionários. Um 30 empresário e demitidos. 30 demitidos. Ai, gente, para. E aí tem um outro que é um comunista versus 20 conservadores. Mas assim, a gente não tá aqui nem pra lacrar, nem pra lacrar, nem pra cancelar ninguém. O que a gente quer é conversar e entender essas coisas, dessas loucuras da internet. Então, Kika, explica o programa pra quem não viu. Esse programa 1 versus 30, pelo que eu entendi, ele já existe aí nos Estados Unidos e era já um sucesso. E aí teve um canal aí do YouTube que começou a fazer esse programa no Brasil. Quando eu vi a proposta, eu achei, nossa, que bacana, né? Vamos ter aí um programa de debate. Só que quando começa a assistir, pelo menos quem tem um pensamento crítico, e assim, modéstia à parte, eu procuro ter um pensamento crítico, né? A gente começa a perceber que tem um problema nos 30. Que eles pegam esse é uma pessoa muito articulada, que entende muito de um assunto, e colocam 30 pessoas que não entendem daquele assunto, que trazem só os seus problemas pessoais e não têm pleno conhecimento daquele assunto. E aí eu pensei, não, isso não é um debate. Isso aqui é mais uma lacração. É mais alguém É um projeto pra fazer corte. É um projeto para alguém vir aqui lacrar em cima de pessoas que não têm conhecimento sobre determinado assunto. Apesar de a gente não conseguir garantir que as coisas vão viralizar, é uma fórmula pra tentar uma viralização e que deu certo, né? E realmente viralizou, A né? primeira vez que eu vi isso foi o do empresário e dos demitidos lá, que foi o Sim. Thales, aquele lá. Foi o primeiro que eu vi desses e, e as críticas, elas eram bem, como sempre, de extremos, né? Ou Sim. eram as pessoas dizendo que ele lacrou e que ele demoliu com as pessoas e que ele ganhou e não sei o quê. Ou que ele foi engolido pelas pessoas. Que algumas, o fulano lá. Mas o que aconteceu? Daí, quando saiu do nutricionista, tinha o mesmo cara nos dois. O cara, ele é desempregado e obeso. Então, E daí depois ainda apareceu o vídeo dele falando que ele é um ator, que ele foi diversos escalado. E aí pra começou a fazer se aquilo ali. questionar isso, né? Tipo, tá, mas e qual é que é o valor disso? Só que quando a gente pega na forma como o conteúdo se distribui hoje, pega o corte lá do cara comentando o negócio e o empresário respondendo e dando uma marretada no cara e mostrando que articulado, né? Mostrando que ele tem razão, que não sei o quê. Colocando o ponto dele de uma forma muito boa. Tu vai pegar só esse corte perdido? Não interessa ser um ator. Sim. Exatamente. Mas essa busca, né? Se a gente for ver por audiência e por algo que vá atrair, justamente, nem que seja atrair pelo esdrúxulo. Eu tava anotando enquanto a Kika tava falando e eu só fiz uma pesquisa para ter certeza do nome do filme. Eu tinha quase certeza. O nome do filme é Rei da Baixaria. É um filme que conta a história do Howard Stern. O locutor de rádio aquele dos Estados Unidos, que ficou famoso porque ele pegava os horários mais baratos que tinha das rádios e ficava de madrugada transmitindo ao vivo. Um cara que dá para associar muito por causa do estilo, o cabelão, o Mr. P, o programa do P. O Howard Stern, só que ele é da década de 80, 90 nos Estados Unidos, quando eles compravam a grade, só quem comprava era programa de religioso, evangélico. E ele comprou uma grade e começou a fazer. E nos programas dele, ele trazia debates entre opostos. Ele trazia um padre e uma prostituta. Ele trazia... Mas ele não ia, por exemplo, um democrata e um republicano. Não, ele ia na coisa mais baixa. Daí ele começou com o vegano e o carnívoro. A proposta era uma discussão chinelona, uma assim discussão mesmo. e ele fazia isso num estúdio de rádio ao vivo de madrugada. E assim ele começou a garantir audiência. Então fica a dica desse filme aí, O Rei da Baixaria, do Howard Stern. A gente dá a que dica conta a no história final do programa. Que conta a ele história já do deu Howard agora. Stern. Já dei a dica. Edita e passa pro final. Não, aqui é isso aí, é essa coisa livre, assim, tranquilo. Mas depois eu dou outra dica daí. Mas eu queria lembrar uma coisa que, pra nós aqui que trabalhamos com comunicação, é óbvio.
Mas eu sempre vou lembrar isso e sempre relembro isso até nas minhas palestras e nos workshops que eu dou, que a internet, ela não é um lugar... A internet não, as redes sociais, ela não é um lugar que opera para informar. Ela é um lugar que opera para performar. Então, tudo que é da nossa natureza, que o nosso interesse se desperte por aquilo que é sensacionalista, aquilo que é extremo, aquilo que é tosco, aquilo que é feio, aquilo que é estranho. É da natureza humana despertar o interesse por essas coisas. Quando isso vai para a rede social, que opera com algoritmos, essas coisas mundanas, esdrúxulas, sensacionalistas, elas vão ter uma performance maior do que as coisas profundas ou o pensamento crítico. E aí é que começa a se criar a polarização e os extremos. Por quê? Porque as pessoas têm uma falsa noção de que elas estão sendo informadas de maneira livre, só que, na verdade, elas estão recebendo uma informação que está sendo direcionada para elas. E aí, a rede social, ela trabalha para que você se sinta tendo razão o tempo inteiro. Ela vai te dar sempre... Então parece que tá todo mundo concordando, que todo mundo concorda com todo mundo concorda. Bolha, cada vez mais. Todo mundo concorda fecha contigo. no teu campo de força. Exatamente. Até, pra quem não sabe, tá? Até os comentários de uma notícia são escolhidos pelos algoritmos, os que tu vai ver ordem, primeiro. os comentários que aparecem primeiro pra mim são diferentes do que aparece primeiro pra vocês. E até o chat GPT vai sempre puxar pro teu arado e dizer que tu é maravilhoso, tá sempre com razão. Por isso, não faça terapia com o chat GPT. Não faz. Não, mas agora não vai dar mais pra fazer. Ele tá cortando isso aí. Então, isso é outro assunto. Até ele cansou. Mas sabe, apesar de que eu sei que essa é a nossa principal pauta, mas acho que vale também dizer que, às vezes, algumas coisas conseguem furar essa bolha, né? Que nem a gente teve agora o caso do Felca, né? Um caos. Um baita youtuber ali, bem conhecido, mas na sua bolha, nem todo mundo conhecia ele. E ele conseguiu furar a bolha, trazer realmente um conteúdo profundo e diferenciado. Ele fez questão de negligenciar, inclusive, os ads, né? A monetização do vídeo dele, que ele poderia ter ganho mó grana com o que alcançou e continua alcançando o vídeo dele. E aí saiu da bolha, foi no Fantástico, foi no Altas Horas, virou capa da Elle Man, né? Então, conseguiu sair disso trazendo um conteúdo profundo. Só queria adicionar que às vezes algumas coisas funcionam. O próprio Castanhari também, um outro youtuber que faz questão de trazer conteúdos educativos, de história, né? Mas que a gente daí, eu que acompanho muito isso, consigo ver o quanto é difícil eles conseguirem evoluir e performar quando trazem esses conteúdos reais, né? Mas eu quero falar uma coisa do vídeo do Felca. O assunto que o Felca trouxe, ele é muito bruto e forte. Então, isso faz ele ter alcance. Sim. E muito importante, uma coisa que ele fez, assim, de uma maneira impecável. Ele não polarizou o assunto. Sim. Porque quando ele começa a falar dos coach mirim, ele poderia ter levado aquilo ali para um lado político. Ele não leva. E aquilo faz com que todo mundo escute ele. Agora, quando E dificulta um corte que prejudique a comunicação dele. Exatamente. Sim. Quando ele não polariza o assunto, ele faz com que o assunto seja ouvido por todos. Agora, por exemplo, esses dias eu vi que os políticos que têm mais alcance na internet são o Nicolas Ferreira e a Erika Hilton. Sim. Que são extremos opostos, né? Quando o Nicolas Ferreira abre a boca, ele falou 2 segundos de frase, a bolha que não é dele já passou o vídeo pra cima e não vai ver. Porque ele já começa com o assunto polarizado. A Erika Hilton é a mesma coisa. Então, eles não falam pra fora da bolha. Eles falam só pra dentro da bolha. O Felca, o vídeo dele, ele não fala ele não usa termos. Isso é uma coisa que nós tentamos fazer aqui. A gente tenta furar as bolhas. Então, ele não polariza o discurso. Tanto que algumas pessoas, depois, quando foram lá e descobriram quem ele era e viram outros conteúdos que ele já fez, já começaram a botar ele numa caixinha, né? Óbvio. Agora não importa mais o assunto que ele trouxe. O que importa é que ele falou aquilo lá. E que ele é X ou Y, é né? sobre isso que estamos falando aqui.
Sim, né? Sobre exatamente. isso que estamos falando aqui. Não importa que esse assunto que ele trouxe é de extrema importância. Não importa que Isso. aquele outro dia ele falou isso. E isso é uma fórmula que super funciona, né? Quando tu não tem um nome bonito, que eu até li sobre ele hoje, eu acho. Ou ontem. Numa newsletter, que é quando tu não consegue mais atacar o argumento, tu ataca a pessoa. E daí Sim. tu começa a achar coisas Vai da no pessoa. decálogo de Lenin lá, o Ad hominem, né? Tem um nome o bonito Decálogo pra de isso. Lenin, ele tem todas as... na verdade, diz que é o Decálogo de Lenin, tem uma história, mas na verdade é como vencer um discurso sem ter razão. Ah, São sim. práticas de discurso sem ter razão. sim. E uma delas é o ad hominem. Tu diz assim pra mim, eu não concordo que no dia lá tu votou tal jeito na Assembleia. Eu disse, mas quem é tu? Na 4ª série eu me lembro que o professor te pegou roubando a calculadora do nosso colega. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu ataquei a poli Olha, e com pior do isso que é eu feio, tiro a tua tipo- moralidade e teoricamente eu quebro a tua possibilidade de me enfrentar num outro... Não, e a gente que é mulher, eles ainda chamam a gente de feia, de gorda e de mal comida. E de outras E coisas, louca. tá atacando qualquer Louca questão visual, né? É. Louca também. Decálogo É de louca Lenin é também. exatamente isso. E a gente vê pessoas que, inclusive, são... Eu conheço na política pessoas que são extremamente estudadas nesse sentido. Não é um cara que vai para um debate e dizer, vou largar o que eu tenho. Não, ele vai Sim. sabendo exatamente onde tem Preparado. as fugas, onde Quem tem foi a outra preparo. pessoa na quinta E essa série? comunicação é uma coisa muito antiga, né? Sim. Nada a ver com isso aqui, mas assim, a comunicação de liderança, por exemplo. Se utiliza muito na comunicação política. Nós estamos tendo um encontro aqui, nós estamos batendo um papo aqui, certo? A hora que eu estiver falando e eu estiver gesticulando e vocês prestando atenção, é esse o clique que a minha comunicação vai usar. Aham. Sim. E não quando tá uma de vocês falando e eu tô É. assim, ó. Não, minha comunicação, por quê? Para fazer a pessoa do outro lado entender que eu dominei o assunto, dominei o debate. Isso vale para líderes políticos. A gente tem líderes políticos aqui, sem precisar citar nome, mas olhem as fotos onde eles estão com grandes líderes mundiais e no momento do clique é ele que está gesticulando. Tá o Papa assim e o cara fazendo tal coisa. A gente que trabalha com comunicação, a gente Você sabe que exatamente é tudo isso, truque. né? Que É tudo truque. edição. Que tu tem centenas de fotos, mas a foto escolhida é onde o cara demonstra maior poder de liderança sobre o outro. Pô, se o outro é um baita líder e tá ouvindo esse aqui, meu Deus, esse aqui é o cara, né? Ele é a potência. E não é só na escolha, tipo... Isso é muito Por óbvio, exemplo, né, que eu tô no teu falando. caso para assessoria, mas a própria no escolha no jornalismo, por exemplo. Eu vou lá, vou cobrir a abertura da Expo Inter. E eu sei que é importante o pronunciamento que o governador vai fazer, é porque ele vai anunciar um dinheiro, um recurso. Eu vou pegar ele falando. Eu não vou pegar ele paradinho de braço cruzado. Sim. Porque Perfeito. ele... Claro, isso é inclusive básico, porque é né? voz ativa Até também, quando eu né? É a falei aqui, pessoa ó, falando. Isso é o que é minha equipe, quer dizer, é o que uma equipe de comunicação Sim, de qualquer Não, uma. eu digo, mas se eu sou repórter, eu vou utilizar. escolher essa foto também. E ao mesmo tempo, se tu for pegar uma notícia ruim A não ser que sobre eu mim, queira tu vai falar pegar que ele é um a foto com a coitado. cara mais tosca e xoxa. Tu não vai pegar e dizer assim, ó, fulano tá sendo investigado pelo Ministério Público e uma foto do cara aqui, ó. Não, vai Bonitão. pegar o cara aqui, ó. Num canto de Sim. uma reunião, meio com sono, bocejando, pegar. E isso é muito natural da comunicação. Trazendo isso para a rede social, é muito perceptível aqui o que vocês falaram. Gente, e vamos combinar, a internet, na minha opinião, ela só replica o que a gente sempre viveu. Por que o programa de sangueira, que tu tinha que botar lá o Aqui Agora do SBT, Sim. que tinha que botar uma bacia para escorrer o sangue embaixo da TV ali, né? Da sangueira que tinha mais a audiência, por exemplo, do que a roda de oração que acontecia no mesmo horário às 18 horas na Rede Vida. Porque a polêmica sempre Até hoje. vendeu mais, a desgraça sempre vendeu mais. E isso vem de jornal, televisão, só que o jornal e a televisão não conseguiam ler o que te interessava. Sim. Eles tinham uma maquininha do Ibope na casa da Poli, em cima da TV, na casa do meu avô Sim. lá, para saber se nas 5 da tarde do domingo o que ele estava assistindo. E era o máximo que eles tinham de informação, era aquela briga pelo Ibope. Não é à toa que o Faustão levou o Latininho uma vez para competir com o ET Bilu num outro canal. Sim. No sei Gugu. lá, e no Gugu provavelmente era o ET Bilu, ou tava provavelmente o Wagner Montes saltando no Sonho Maluco, saltando uma roda de fogo para alguma mulher que tinha sonhado com isso. E então ficava essa briga. Nada mais, só que eles não tinham algoritmo para ler. Hoje a internet tem inteligência para isso. Não, mas é que a diferença... Senão ficava o dia inteiro entregando ET Bilu pra Poli, Sim. ficava o dia inteiro entregando o Wagner Montes Deve- saltando e na deve Poli. Pode pegar o Wagner Moura pra Mas a diferença... Ela é jovem. Eu falei do Wagner Montes. Ah, não, tipo, o É Wagner marido Moura da pode. Sônia Lima. Mas a gente aceita o Wagner Moura. O Wagner todo dia, Moura né? pode ser. Wagner Vai. Montes lá. Mas a diferença é que nessa Sensação época, Sim. todo mundo recebia a mesma informação. Sim. E aí tu pegava aquela informação e aí tu juntava ela com aquilo que a tua vida
E aí tu fazia a tua média, só que todo mundo recebia a mesma informação. E hoje, as pessoas não recebem mais a mesma informação. E a imprensa, aqui a gente defende o jornalismo profissional. A gente sabe que a imprensa, ela tem viés. Porque não existe nenhuma pessoa que não tenha viés. É só no Brasil que eles fazem de conta e dizem que são imparcial. Que são imparcial. Porque assim, ó, eu estudei letras e fui pesquisadora de sociolinguística. Então, na sociolinguística, a gente aprende lá com o Bakhtin que tudo que sai da boca já é subjetivo. Não existe nada que seja neutro. Quando a língua, o instrumento da língua, ele é usado por uma pessoa, já passou por um sujeito e já saiu subjetivo. Então, não existe nada que seja completamente neutro, né? Dito isso, a imprensa, ela tem regras de funcionamento. Ela tem padrões de, no mínimo, checar. Ela pode ser subjetiva, e ela é, né? Ela é tendenciosa, mas ela não pode ser falsa. Ela vai fazer a escolha da foto, mas a foto vai ser do evento. É, do evento. Tinha um filtro, né? Até porque, Existia um filtro. se a imprensa publicar uma mentira, tu tem quem responsabilizar. E vale, a gente, mais uma vez defendendo, né, essa questão do jornalismo mesmo. Cara, na faculdade a gente aprende, por mais que a gente vá ter depois um certo viés, mas a gente aprende a pelo menos tentar ter uma neutralidade, a comunicar de uma maneira adequada, de saber as palavras que se usa, que não se usa, de como conseguir alcançar as pessoas de uma forma direta, objetiva. Enfim, tem cadeira de sociologia, de comunicação, de antropologia, mas tudo ainda isso assim, que o jornalista pode ser Mas não é à subjetivo. toa que os jornais tinham uma coluna chamada Opinião. Exato, exatamente. E hoje, na rede social, tu não consegue diferenciar informação de opinião. As pessoas não sabem diferenciar fato de opinião. Isso aí. Então... E eu culpo todas as pessoas, porque as pessoas elas não querem... É o que a gente tava falando. A gente fala também as pessoas quando a gente é parte delas. Então, Não, sim. Quando a gente fala, tipo, a internet, como se a internet não fosse a gente que Mas sabe que eu fizéssemos tenho parte. visto cada vez mais um movimento de limpeza de muita gente. Tem um movimento, uma onda de uma galera de limpeza, dizer assim, cara, a informação tá aqui o tempo todo, mas eu não preciso. Porque vamos combinar, né? A gente, como ser humano, a gente colhia sementinha, né? Ficava Corria na dos caverna, bichos. se protegia, tinha carne, proteína, tudo, e de repente a gente começou a inventar um monte de moda que nós estamos enlouquecendo, tá todo mundo pirando. O que a gente vê, eu não sei se, por exemplo, tinha tanto, mas, por exemplo, o que a gente vê hoje de briga de trânsito, talvez elas sempre existiram, mas a gente não tinha um celular para gravar, então ela acontecia e tu não Mas via. acho que com Isso certeza sim. a gente... Porque isso também, né? As pessoas dizem assim, e o ser humano não tem mais jeito, acabou o mundo, Não, por o ser isso, humano por nunca aquilo. Mas ele tinha Cara, jeito antes. Isso, só que tinha coisa que não chegava pra ti. As que nem a atrocidades história que da faziam, crise, né? As atrocidades que faziam numa guerra não chegavam pra ti. Hoje tu tem alguém com o celular gravando. Sim, hoje né? a informação, sim. Então tu não sabe muitas vezes quando o índice aumentou, ou quando a régua baixou, ou quando a informação que não chegava em ti tá chegando. Isso Ou é um pouco difícil de tudo ao mesmo Ou tempo, um pouco né? de tudo ao mesmo tempo. E Mas tem- a gente tá vendo muita intolerância. Por quê? Cada vez mais me assusta as pessoas, com todo respeito, de ter o direito de dizer eu sou ignorante. E é isso aí. E é isso aí, se tu não quiser, vai cagar no mato. Desculpa o termo aqui. Pode falar a palavra. Beleza, pode. cara, ok, mas e se todo mundo tivesse esse teu direito aí, nós tava se lutando com um tacape na rua, né? Às vezes parece que a gente vive... Mas tem umas pessoas que eu acho que estão, hein? Cuidado. Tentando. Aquele Uma Noite de Crime, The Purge, parece que às vezes a gente vive um pouco disso, assim, né? Que as pessoas pegam e... as regras, tanto leis quanto regras sociais, o pessoal pega e chuta o balde, tô nem aí pra tudo e pra todos. Parece que... Isso. A gente tava falando aqui nos bastidores do umbiguismo, né? Todo mundo voltado pro seu umbigo, a gente não vendo como que a gente pode construir junto. Sim, tem um bom lado, né? É que no meio de tanta notícia, às vezes a gente fica um pouco descrente. Mas sim, tem muita coisa acontecendo, associativismo, cooperativismo, que leva a gente pra frente. É que a Bruna é a parte otimista. Não, da mas galera. hoje eu tô num Galera. dia mais apocalíptico. Ela é eu já mais, tô assim... ela é mais poliana do que eu. Não, mas a gente... Eu tenho uma preocupação, porque assim, ó, hoje, né, na idade que a gente tá, e a gente tá aqui, a Kika também, eu tô com os filhos numa idade já de entender muito bem o mundo, uma filha muito inteligente e muito politizada mesmo, mais do que eu fui, porque vamos combinar, a nossa época, você é um pouco mais aqui antropólogo, tá?
Como é que a geração sempre passou a informação de uma para outra? É. Primeiro com os anciões contando Dado histórias. Contando história. Contando história. E depois alguém que sabia mais que escrevia um livro e tu buscava essa informação, certo? Dado Schneider, Isso. ó. É isso aí. Então a gente tinha um canal muito restrito de informação do que chegava para nós sobre o mundo, sobre a vida, sobre a política. E com quem tu compartilhava isso? Sentado no muro, comendo goiaba com teus amigos 6 horas da tarde e dizendo, tu viram aqui? Quando dando bola para isso? Eu até os meus 16 anos, 15 anos, a minha preocupação era se a rodinha do skate era boa, se eu ia de bicicleta, bicicross, coisa. Por quê? Eu tenho a impressão que não chegava para tanta... numa faixa tão jovem, a política e os problemas dela e essa coisa pesada da política, essa carga tão pesada. O que dava a condição de que a gente começasse, talvez numa idade mais tardia, entrar no envolvimento da política, mas também nos poupava de muita coisa que está prejudicando demais a gurizada muito nova, na minha opinião. E não é querer dizer que tem que ser despolitizado, não é isso. Mas é que há muita sujeira e muita coisa pesada que traz uma sensação, na minha opinião, de muita frieza e de muita crueldade no mundo. E não só da E política. tu quebra muito cedo o encanto, sabe? É, sim, de tudo. Eu não sei se é porque a gente é meio nostálgico, mas eu me lembro que, poxa, em 80, quando eu tinha 12, 13 anos, eu tinha uma ideia de mundo, assim, de uma coisa de futuro, de prospecção, que tudo ia ser diferente. E agora parece que para essa juventude, a juventude que vem a informação que vai acabar a qualquer momento, que nós estamos na iminência de tudo. Eu morria de medo da Terceira Guerra Mundial. Ah, sim. Morria de medo daquele filme Day After, que uma bomba atômica caía em Nova York. Então a gente se pelava de medo. Só quero dizer isso, eu acho que é muita informação hoje em dia. E veja bem, muita desinformação, como a Kika disse no início também. E isso, na minha opinião, numa certa faixa etária, para quem muitas vezes não consegue ainda discernir isso que a gente está falando entre informação e opinião, desinformação, pode gerar uma ansiedade. E isso está desencadeando em problemas sérios de depressão, suicídio, automutilação, ansiedade, de uma falta de expectativa de um futuro melhor. Não sei se viajei muito Dificuldade longe. de aprendizado. Não sei se viajei muito longe. Não, acho que é bem esse caminho. A gente gosta quando vai mais fundo. Inclusive, estamos no Setembro Amarelo. Eu vou fazer um parênteses aqui. Um disclaimer. Estamos no Setembro Amarelo. E o mote da campanha desse ano é: se precisar, peça ajuda. Câmera, estou olhando pra câmera agora. Se precisar, peça ajuda. Tem o 188 do CVV, né? Sempre 24 horas disponível. Então, busquem ajuda, conversem com as pessoas, ajudem quem vocês puderem ajudar. Setembro Amarelo. E... Peraí. Dentro das escolas. Deixa eu voltar ali uma coisa. Que fecha com tudo isso que o senhor estava falando. Que a gente falou que a informação hoje chega. E aí a gente cai no mesmo problema da história do informação e opinião. Porque é isso, porque eu pego... tem um acidente ali, por exemplo. A gente estava vindo pra cá, tinha um acidente. Pega e manda um áudio. Porque tem um acidente, porque eu tô vendo isso, porque tem isso, não sei o que, não sei o que. É informação? Não, é a minha visão daquilo ali. Tu não fez uma apuração de fatos? Eu não fui perguntar o que aconteceu. Aí eu tava falando de longe. Aí alguém... Eu tava com o carro parado, mandei um áudio pra guri, talvez eu me atrase, porque assim, assado, tem um acidente aqui, tá tudo parado, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, daqui a pouco tu desceu do carro, vamos nessa história que é verídica, mas vamos entrar numa imaginação. Daqui a pouco tu desceu do carro, aí alguém falou, não, eu vi que ele tava bêbado. Daí já sai contando essa história, sendo que daqui a pouco o cara passou mal e desmaiou no volante. A gente não tem informação completa nesse sentido, assim, né? E é tão louco, Bruna, a gente saber que tá nessa bolha e ter dificuldade pra sair dela, né? Parece um círculo vicioso, onde é difícil tu quebrar essa bolha, tu romper ela, por exemplo, tu dizer assim, olha, não, eu vou ter um Oba Box, um telefone daquele Oba Fone, sabe? Que é com umas teclas gigantes assim, porque daí ali eu não vou ficar acessando o dia inteiro rede social, eu vou chegar em casa, vou olhar. Tem muita gente adotando isso pra não pegar aqueles momentos de ócio que a gente não tem mais, que o cara, por exemplo, no emprego ali, tu tá esperando uma reunião, 30 minutos, tu fica ali, tu puxava uma revista assim. Não, tu fica numa urgência de aproveitar pra responder os E a revista, ela é uma coisa que tá ali, ela não é uma coisa que tá sendo direcionada pra te gostar. E aí... Não, e ela é mais passivo, né? Quer dizer, perdão, ela te exige mais, tu tem que ler. Né? Tu tem que pegar, olhar e ler diferente do celular, te entregando. Sim, tu vai ter que ler uma matéria completa, tem um título, mas tu tem que ler a matéria completa, né? E por que eu quero dizer isso, gente? Nunca cresceu tanto o turismo, certo? Porque vocês não estão... O turismo nada mais é que as pessoas procurando fuga. Esse turismo daqui da gente, assim, de coisa nativa, das pessoas ir pro meio do mato, ir pra praia mais isolada, ir pro bangalô lá no meio do oceano que sozinho. não tem internet. É todo mundo vendo claramente a gente procurando fuga, o verdadeiro fujam pras montanhas, e a gente admira quem faz isso. Tu viu que massa o fulano que fez, pegou uma Kombi e foi girar o mundo. Bah, meu, é um herói.
Ele fez a coisa que era a coisa mais hippie, mais simples do mundo, mas se desprendeu dessa... Não, a tendência do offline, ela tá super em alta hoje em dia, né? Vocês viram o turismo do sono? Não. Quer de dormir? Quero. Ai, Gostei. Quero. Não sei o que é, mas já Muitas vezes gostei. eu não tô resumindo o turismo a fuga, desculpa, talvez eu me estressei mais. Não, mas eu tô Mas dizendo, essa mas tem o turismo do busca sono das também, que as pessoas- pessoas vão buscar lugares onde a grande experiência é travesseiro disso, o ambiente de tal jeito, tal, não sei o que, pra dormir. Não, mas a gente vê isso. Acho que faz total sentido esse comentário que tu sabe, né? Tirou de algum lugar, mas a gente vê, a gente mesmo, a gente tava vindo pra cá e eu falei, eu só queria, tipo, tirar umas férias, tirar uns dias. Daí isso eu falei no tava carro. falando Aí que eu quero, todo dia eu penso em morar no mato. e aí eu falei que eu queria tirar uns dias. E aí isso eu não falei, mas eu pensei, eu acho que eu queria, assim, tipo, ir pro interior, pra São Chico ali, ficar quietinho um pouquinho, assim, só uns dias, 3 diazinhos, assim. Então é comum a gente ter esse pensamento, assim, porque... E te sentido mal, tá? Porque, eu tinha que ter respondido aquele WhatsApp. total. Mas eu vou responder segunda. E aquela ansiedade que vai carregar sábado e domingo dizendo, eu não respondi porque eu fiquei 3 dias de folga. Mas a ansiedade vai estar aqui, ó. Não, eu Nem dormiu sei direito. até que nem essa semana a gente tá em Expo Inter, eu tô indo quase todos os dias pra lá. Eu sei que sempre semana antes e semana depois que eu tenho alguma viagem, mesmo seja de trabalho, é punk, porque eu sei, aquele horário ali eu não tô conseguindo responder os outros clientes, e aí já dá um negócio assim, ai meu Deus, eu tô no Ansiedade. banheiro e já tô, vou aproveitar pra responder o WhatsApp aqui, tô sendo super produtiva. Gerenciamento de tempo, mas aqui daí a saúde mental dando E um aí abraço, os momentos né? bucólicos, momentos, né, que eram que os nossos avós sentavam no final de tarde, na frente de casa, com um chimarrão, daí o outro dizia, Sim. Ernesto, tudo bem? Tomava um chimarrão, como é que tá a vida? Imagina tu dizer assim pro meu avô, que diz assim, cara, 10 da noite eu vou te ligar pra nós fazer uma chamada de vídeo pra falar da reunião de amanhã. Tá louco? Quem é que ia trabalhar nesse horário? Menos que tu fosse alguém que tinha uma profissão que te exigia estar nesse horário, as pessoas se davam direito aos seus momentos de lazer, né? E hoje as pessoas não podem mais se dar o direito a isso. A falta de pensamento crítico, eu quero falar sobre isso. A falta de pensamento crítico quando as pessoas estão muito, muito orientadas para um lado. Eu não vou nem falar lado político, às vezes é só um lado de opinião, né? E... parece tão difícil quando uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu admiro, seja um político, seja um músico, seja... E essa pessoa faz uma coisa errada, eu vou criticar. Mesmo que eu goste dessa pessoa. Eu lembro, tem um episódio do The Crown, que é a série da Netflix, que é da coroa britânica, que tem um jornalista que faz uma crítica à comunicação da rainha num dado momento, e ele faz uma crítica no jornal à comunicação da rainha. E aí depois, e aquilo repercute muito, e aí alguém um dia pergunta pra ele assim, na imprensa lá, a BBC pergunta pra ele, mas por que você odeia a coroa britânica? E ele fala assim, eu não odeio a coroa britânica, eu admiro com todo o meu coração. E eu estou fazendo essa crítica justamente porque eu admiro. E porque eu quero que ela continue. Só que eu percebo que se eles continuarem se comunicando dessa forma, eles não vão... As pessoas vão parar de entender eles. E o que eu percebo hoje é que as pessoas, por terem um lado... Eu não acho problema nenhum as pessoas ter lado, né? Eu tenho o meu lado político, eu tenho valores, que eu acho importante falar isso. O meu lado político ele é baseado em valores, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão hoje representando este lado político, elas estão todo o tempo representando os meus valores. Então, eu não vou aceitar tudo que elas fazem só porque elas estão, neste momento, representando este lado político que representa os meus valores. E que, ao mesmo tempo, não necessariamente porque alguém é um representante de um partido, de alguma outro que é de um lado oposto ao que tu defende, que aquela pessoa não possa ter algo a agregar, uma razão em determinado argumento, que às vezes eu vejo as pessoas assim, mesmo alguém falando algo que faça sentido, daqui a pouco até defendendo, sei lá, uma emenda que seja positiva, mas não, aquele cara papapá, e já sai metralhando pra tal lado. Eu tenho um amigo que ele tinha uma técnica muito interessante, e era na época das eleições ainda, que era mais pesado. Ele chegava em casa, e o pai dele era aquele do WhatsApp, assim, né, que não se informava. Ele chegava e falava pro pai dele, o pai dele era de um torcedor fanático de um político, né, e ele chegava pro pai dele e falava assim,
Tu sabia que o fulano fez isso? O fulano disse isso. O outro, que o pai dele odiava. E aí ele dizia, meu Deus, mas é um filho da puta, não sei o que. Daí ele, não, pai, quem falou isso foi o fulano. Foi o teu. O teu, que tu gosta daí. Mas aí não sei o quê. E aí eu vi um post lá da Bárbara Torres, eu acho que ela fala muito sobre desinfluência, influência e desinformação. Que as pessoas, elas tomam uma informação como verdadeira ou falsa, ou como boa ou ruim, dependendo de quem está falando aquilo. Né? E aí, se eu gosto dessa pessoa, isso aqui me serve. Se eu não gosto dessa pessoa, isso aqui não me serve. E isso é uma coisa que tá minando o nosso senso crítico. E aí, quando eu digo que é pior que torcida organizada, porque a torcida do Grêmio e do Inter, quando o Grêmio faz merda, a torcida xinga. E nós aqui não estamos... A gente não xinga o nosso político, porque se eu xingar... Se eu criticar o político, aquele que eu votei nele, porque eu deveria criticar o político que eu votei nele, né? Ele não é perfeitinho. Os outros vão brigar comigo e dizer que eu tô defendendo o outro. Então, assim, parece que... o fato de eu xingar ir contra um em algum momento... criticar, não vou nem falar xingar. Vou falar criticar. Sim. Se eu criticar o A... Não é endosso do outro. As pessoas vão achar que eu tô endossando bem. Isso não existe, isso é pensamento binário. Mas isso não dá... O pensamento crítico, ele não dá ibope, né? Acho que as pessoas gostam de políticos de estimação e não só ficando nessa parte da política mesmo. Acho que as pessoas gostam muito agora, não sei, de chutar o pau da barraca e criticar tudo e qualquer coisa. Já falei isso em outros momentos. Tu abre qualquer post de qualquer rede social... E vai ter, daqui a pouco, um cachorrinho sendo adotado. Vai falar, mas aquela mulher não devia estar adotando cachorro. Sempre vai ter. Então, tipo assim, o que te leva a fazer esse tipo de comentário? O que te leva a sempre ver o lado ruim? Mas assim, é tanto... Jô Soares dizia o seguinte, eu torço pra que todo mundo seja feliz nesse mundo, porque gente feliz não enche o saco dos outros. Arrasou. Era uma frase que ele usava, porque é o seguinte, cara, o cara tem que estar muito amargo. Pra ele estar correndo o dedo, às vezes tem gente que não sabe, mas olha só, tem um novo sistema agora na rede social. Sabia que tu pode passar por um post e não opinar? Novidade no Instagram, pessoal. No Instagram, tu pode utilizar, tu consegue passar não e lê não os opinar. comentários. E não tô dizendo pra ser isentão, não é isso. Só que vai somar, vai Mas eu agregar quero- o que eu Assim vou... como tu pode ler um negócio no WhatsApp e não precisa Uma vez eu repassar, lembro né? que eu era rapidamente, né? Quando eu era vereador em Novo Hamburgo, teve uma vez um processo que uma galera começou a acusar, teve uma compra de uns itens, vou ser bem genérico, tá? Foram comprados itens eletrodomésticos para colocar na rede, nas escolas. E daí chegou uma assim, foi gasto tipo 80 mil, foi 160 mil, 2 mil cada uma. E naquele mesmo dia tinha saído um encarte no jornal que mostrava que a loja tal ali estava vendendo por 1.699 a tal geladeira. Aí me marcaram a publicação de, olha só que pouca vergonha, pagaram tanto e a loja tal tá vendendo por 1.699. Eu disse, olha só, meu amigo. O cara me marcou e eu era vereador de oposição ferrenho ao governo que estava. Que o cara estava acusando, teoricamente, a corrupção. Só que eu fui explicar para ele, metido a professor, olha, te agradeço a informação, só que assim, olha, um poder público, ele não pode ir na loja tal comprar na promoção, ele tem que passar por um processo licitatório. Empresas qualificadas que possam participar do certame, que tenham com suas dívidas em dia, tem todo um processo. Seria ótimo se o prefeito pudesse entrar com um talão de cheque na Lebes e comprar 60 geladeiras mais barato, mas não pode, não é assim que funciona o processo. Mas tem que entender que também tá caro, porque olha aqui, porque em tal estado compraram tal coisa. Eu digo, bom, de repente as empresas que participaram daquele certame lá naquele estado, eu tava querendo mostrar para ele que talvez podia ser um rolo, mas podia também, que era o processo político. No terceiro comentário ele botou assim, tu só quer defender o prefeito. Eu era de oposição, cara. Ao prefeito. Eu seria o primeiro a botar. Só que o que ele queria de mim? Que nem o cara que se eu chama botasse Globo assim, de comunista. é verdade, bando de sem vergonha, ladrão, vamos tocar o terror. Era isso que ele queria de mim. Sim. E eu tava sendo chato pra cacete e obrigando ele a pensar e ter senso crítico. E não é isso que ele queria. Ele queria ficar puto e eu tava atrapalhando ele. Então, na verdade, eu tinha que deixar ele ficar puto. discordando dele. Não, né? e o maior foi o desfecho, que eu era a maior oposição que existia ao governo daquele então prefeito, e ele disse, só quer defender o prefeito? Não! Eu deveria ser o primeiro a dizer, ladrão, sem vergonha. Mas eu não tava ali pra isso, eu tava isso pra explicar e tentar criar um senso crítico. Acabei atrapalhando o cara, que só queria ficar puto da cara e chamar alguém de ladrão. Pobrezinho. E por isso que eu quero que tu comente isso do pensamento da crítica seletiva.
né? Da seletividade que as pessoas fazem. Ah, quando o fulano faz isso eu aceito, mas quando o ciclano faz eu não aceito. Ou das pessoas que nem isso que tu acabou de comentar. Tu tava explicando uma coisa que era sobre um governo que tu era opositor dele, mas pelo teu senso crítico tu tava explicando da maneira correta, a pessoa não quis saber. Não queria saber. Ele queria que eu fosse leviano e dissesse, deve ser essa falcatrua, vai no MP e denuncia que eu tô junto. E até por isso que ele foi falar pra ti e não foi falar pra um vereador daquele partido, porque daí ele não ia, talvez, encontrar o que ele tava procurando. Eu acho que a real é que ele nem xingar direto o prefeito. Não, e eu acho que diretamente... Ele nem sabia com quem ele tava falando, nem sabe que tu era oposição, que não era. Ele só queria realmente era isso. Eu acho que é o que as pessoas querem. Mas aí ele falou, tipo, Tinha um videozinho muito legal do Garoto Enxaqueca, que ele dizia assim, ele chegava, eu tô puto, não sei o que, deu cara, mas veja bem, o mundo é lindo, os pássaros, não sei o que, não, mas eu tô puto da cara. Não, mas não sei o que, daí ele disse assim, deixa eu ficar puto ou não deixa? Não, mas tem aquela O cara tava atrapalhando ele. Tem uma trend disso, só no TikTok, Instagram, que daí a moça... Esse queijo tá estragado, não sei o que, daí a moça... Então tá, desculpa, a gente vai te devolver, vai te dar outro melhor, novinho, a gente ainda te dá um voucher de desconto pra tua próxima compra. Ela ficou assim... Daí a mulher olha, o que foi? Tá tudo certo? Daí a vendedora, tu queria brigar, né? Vamos tentar de novo, então? Sabe? Mas o que me pega, Issur, é que é isso. A gente falou, são pessoas infelizes. Só que assim, ó, é a todo momento, em qualquer coisa. As pessoas estão muito infelizes, elas estão muito cansadas, elas estão muito saturadas, sabe? Eu acho que é... Sobrecarregado? Eu acho que eu acho que é por esse ponto de vista que a gente tem que olhar. Eu acho que tem que tacar pau, sim, que as pessoas são tudo trouxa, mas ao mesmo tempo, por quê? Por que tá todo mundo tão cansado? Por que tá todo mundo tão saturado? O que né? Onde é como a gente perguntou lá pro Carlos Piazza, qual que é a luz no fim do túnel? Acho por esse excesso, entendeu? Antigamente as pessoas... Eu não estou dizendo que estava certo, veja bem, não estou aqui dizendo que antigamente tinha que ser como era antigamente, que eu sou saudosista e o bom era no tempo que se passava o laço nos filhos. Não é nada disso, né? Não estou dizendo... O que eu quero dizer é o seguinte, é que houve um tempo onde a informação política... Tu tinha o jornal que vinha de manhã, um telejornal, talvez, filtrado por jornalistas, quando se exigia o jornalismo. E aí eu posso dizer que eles tinham o viés A, ou B, C, mas beleza. Mas eles não iam botar aquelas coisas que a gente vê hoje assim, ó. Aparece uma foto de um cara com uma roupa colorida, o rei de Uganda tem 45 esposas... e utiliza 6 bilhões de dólares enquanto a população passa fome. E aquilo ali a pessoa lê como se fosse uma informação, uma notícia. E já vai dizer pro outro, tu viu aquele rei de Uganda lá? O cara da foto não é o rei de Uganda. Pegaram uma foto aleatória na internet e aquilo virou informação. Isso não tinha. Não, a informação era verificada. A forma como ela é contada tinha um viés. Podia ter opinião, ou seja... Tu conseguia ter filtros, não era uma porta aberta a Bangu como era. E onde é que eu quero chegar nesse meu raciocínio sobre isso? Tu conseguia fazer com que tu não tinha esse excesso de informação o tempo todo, Bruna. Porque hoje, se eu ficar correndo, eu vou ficar vendo o tempo todo o fulano caçado, o Beltrano que fez rolo, o Beltrano que fez falcatrua. E não vai me entregar as coisas boas também. Vou falar brevemente. Hoje, o político ele é muito medido pela view de rede social. Certo? E é muito fácil tu disparar esse gatilho. É facílimo. É só tu ser crítico e tu começar a criar uma bolha de narrativa de pessoas que vão te acompanhar por isso que tu vai criticar. E muitas vezes eu vejo pessoas, políticos, que se tornam reféns desse perfil. O grande desafio que eu tento encontrar é o equilíbrio. É propor e debater. Propor e debater. O que me preocupa? Vamos imaginar uma rampa de skate, tá? Que tem dois extremos. Tem gente aqui para jogar lambuzeira para outro lado e tem gente para atacar. E muito pouca gente aqui embaixo para resolver os problemas. E quem fica no meio muitas vezes para resolver o problema, e não estou defendendo, muitas vezes é vista aquela coisa assim, isso ali é o centrão. Quem é que está sentando na mesa para resolver os problemas? Eu estou te acusando de comunista, me acusando de fascista. Ok, nós vamos discutir isso. Isso vai mudar a vida das pessoas, essa discussão por si só? Não. Ela tem que fazer parte da vida do político. Ter o senso crítico, ter o debate, ter posição, se posicionar. Mas ele também tem que sentar em algum momento com esse inimigo dele e dizer, cara, vamos resolver o problema. Porque enquanto eu estou te chamando disso e daquilo, tem uma senhora ali que precisa de uma cirurgia de vesícula. Enquanto eu estou te xingando do escambau, nós precisamos botar uma escola naquela comunidade lá, porque aquela gurizada lá está se perdendo. E está ficando muito pouca gente para fazer isso. Para trabalhar no que precisa. No que tem que resolver os problemas. Então, assim, olha, para exemplificar, trabalhei que nem um cavalo para ter a Lei Estadual de Enfrentamento ao Alzheimer, pioneira no Brasil, porque hoje nós estamos com a população envelhecendo, sem qualidade muitas vezes, e as demências estão crescendo numa onda magnífica. E para cada pessoa com demência, tu tem um familiar que abre mão da profissão,
do estudo, tudo. Que Ou tem seja, o estresse do ela cuidador. atinge toda uma família. Trabalhei que nem um condenado. Eu tenho o vídeo da rede social de quando a gente conseguiu implantar e o governador sancionou a lei do Alzheimer. Ele deve ter 4.500 views. Eu curti esse vídeo. Eu devo ter 4.500 views. Se eu abrir hoje a minha rede social e pegar sei lá quem e chamar de vagabundo, chechelento, sem vergonha, canalha, vamos botar na cadeia e fizer o escambau, provavelmente eu vou ter 100 mil views. E vai virar qual dos virar dois- manchete. Isso, mas qual dos dois vai resolver a vida das pessoas? Excelente. E eu Então, quero... politicamente, só para Sim, concluir, sim. desculpa te interromper Não. mais uma vez e vou ficar quieto. Só para concluir. capaz. Tu é o convidado. O que preocupa é a quantidade, é que tá ficando muita gente para tocar o terror e pouca gente encontrando espaço para resolver problema. E isso é angustiante. Então tem que ter o equilíbrio. O político que toca o terror, que ele dá opinião, que ele é posicionado, mas no momento que ele vai mostrar que ele sentou e resolveu o problema da saúde das pessoas, do desenvolvimento, da educação, porque senão vai virar briga de bugio. E briga de bugio, quem tem mais merda ganha. E o meu comentário agora é muito breve, só para complementar isso. Excelente, acho que é muito isso. Mas que a gente olhe, ok, é isso que a gente precisa na política, mas é isso que a gente precisa fora também. Que nós, como cidadãos, precisamos agir dessa forma também. Quer xingar, quer botar o dedo, quer a gente fazer isso fora desse lado político, show. Mas a gente, às vezes, também tem que botar a mão na massa pela nossa cidade, pelos outros, ajudar um, fazer o outro, tentar gerar uma transformação que eu acho, talvez, com o meu lado otimista, que é um pouco do que a gente está tentando fazer aqui no podcast. Trazendo essas reflexões, esses pensamentos, esses dados que a gente traz nos nossos episódios, para que a gente possa, às vezes, tentar girar uma chavinha na cabeça das pessoas, né? Não, e voltando pro ponto que daí depois a gente já vai pras dicas, né? Porque, ó, Já foi. já estourou. Mas só que fecha com isso, que a gente falou lá no começo desses debates, 1 por 30, né? E o desdobramento deles, eles não têm um vencedor. E é isso que acaba acontecendo a gente, enquanto cidadão. Enquanto a gente fica cada um de um lado brigando, e um vai achar que lacrou e o outro vai achar que lacrou... E vai cair que Ninguém turma lacrou pra um bar nada. lá, dizer que comentar, rir da cara do outro, tomar um chopp, lacramos aqui, lacramos ali e ninguém resolveu nada. E ninguém tá fazendo nada no meio. É a mesma... E quem lacra não convence, né? Lembrando a célebre frase do Dale Carnegie, que ele disse que Quem lacra? tu nunca convence uma pessoa dizendo que ela tá errada. É impossível convencer uma pessoa dizendo que ela está errada. Eu tenho muitos materiais na minha rede social. Como é que eu dizer, acabei me tornando muitas vezes conhecido por ser um cara polêmico. A gente me chamava de turco louco quando eu era vereador na Câmara de Novo Hamburgo, porque eu era um cara muito posicionado. Mas com maturidade, tu vai desenvolvendo e vendo o processo político. Eu hoje não me conformo mais, eu não me contemplo em simplesmente dizer, achei trimaço que tu falou do fulano, tocou o terror, mas é isso não que as contempla. pessoas querem. Eu preciso hoje trazer resultados, a gente precisa cada vez mais pessoas, e isso vai depender muito também do outro lado, que comece a valorizar esse tipo de ação também. De Do dar lado das like pessoas, né? Nós, isso, da eleitores. sociedade, de também fazer essa leitura. Ok, mas nem tudo é ficar fazendo enfrentamento ideológico o tempo todo. Tem que sentar para resolver os problemas. E isso está faltando. Eu acho que tem muita energia desperdiçada em lacrar e pouca energia desperdiçada em resolver problema. É muita Que daí não bate-boca é e pouco aperto de mão, desperdiçada, né? né? Energia Arrasaste. bem gasta. Dispensada, Arrasaste. exatamente. Dicas? Eu Dicas. começo. Eu começo Começa, porque a minha então. tem a ver com o episódio. Tá, a minha Não, eu também. acho que eu já trouxe esse livro aqui, mas Acho que né? não. A Arte da Escuta, da Julia Cameron. Que daí tem tudo a ver. Quando eu terminei a pauta, eu disse, é esse o livro. No caso, o foco aqui é desenvolvendo a criatividade pela prática da atenção. Né? Então, ela é um programa que é baseada no método do livro, do outro livro dela, que é O Caminho do Artista, mas ela traz nos capítulos, além de atividades práticas, digamos assim, mas uma reflexão sobre escutar o mundo à nossa volta, escutar os outros, escutar o nosso eu superior, que é olhar pra dentro também, né? Aí tem escutar os mortos, a gente pula. E escutar os nossos heróis, que são repertório, referência. Então, no momento em que a gente tá aqui, todo mundo gritando cada um de um lado e não tem ninguém fazendo no meio, no momento que a gente parar pra escutar, talvez a gente consiga fazer um pouco mais de diferença. Muito bem. Também. Temos que dar mais luz para quem está fazendo no meio. Mais espaço, mais Também. visibilidade. Eu quero indicar o livro O Alienista, do Machado de Assis. Muito bom. Que é um clássico, uma pérola que naquela época nem tinha internet, né?
Mas eu já falei várias vezes que os algoritmos, eles nos colocaram em cavernas, que é a versão pós-moderna do mito da caverna, que agora não é só uma caverna, são várias, cada um na sua, né? Mas o Alienista é um bom livro pra gente entender essa questão de quando uma pessoa que tem uma autoridade começa a enlouquecer, as pessoas começam a enlouquecer junto, porque, enfim, aquela pessoa tinha autoridade, então começa todo mundo a entrar para dentro daquela caverna. E eu quero indicar o perfil de um amigo meu, que é o @FelipeM.Menezes. Ele é futurista. E essa semana aconteceu um episódio que ele fez uma postagem sobre exatamente tudo isso que a gente falou aqui, sobre a falta de pensamento crítico, sobre como é triste o momento em que estamos vivendo de tanta polarização, sobre como é triste a gente, uma democracia tão jovem, nós só tivemos um presidente que não foi julgado ou impeachmentado ou... sem problemas. Sem problemas, né? A gente teve só um, todos os outros aconteceu algum problema. E o post dele era completamente neutro, era completamente tentando trazer à luz esse pensamento crítico. E ele recebeu tantos hates, mas tanto hate, que ele disse que ele perdeu seguidores, ele teve que apagar o post, né? Hates de ambos os lados. Era isso que eu ia dizer, hate de todo mundo. De hate de ambos os lados. Porque me parece que estamos assim... Todo mundo está se sentindo numa guerra do bem contra o mal, em que todo mundo se acha o mocinho e que o outro é o vilão. E isso é uma coisa muito preocupante. O divergente é o vilão, né? É o que pensa diferente de ti. Exatamente. Nós contra eles. Tem dica? Tu tem dica? Quer dar uma dica? Eu falei uma antes já do filme, né? Mas era por causa dessa questão mas pra quem é jornalista é legal, do Howard Stern, do filme O Rei da Baixaria, um filme de 1997. E já que vocês deram dicas tão, digamos assim, seletas, né? Tão sérias e importantes, eu vou dar uma dica que descamba pro outro lado, que é o filme Idiocracy. Ai, maravilhoso. Um filme que Quero ficava ver esse mofando nas prateleiras das locadoras quando saiu em VHS, e que ninguém entendia o filme, que ele nunca fez. Como tá fazendo sentido 1984, como tá fazendo sentido. E olha, vai começar talvez a fazer sentido Laranja Mecânica, de uns tempos pra cá. Não tá demorando muito pra gente começar a fazer sentido. Então ele é um filme assim que a gente vê coisas onde, principalmente, só dá um leve spoiler: o presidente dos Estados Unidos é o campeão de wrestling, de luta livre. Interpretado pelo Terry Crews, o ator, né, dos Branquelas. E por quê? Porque ele é a grande celebridade do país, o lutador de luta livre, que faz as propagandas de energético na TV e tudo mais. Então mostra uma sociedade... filme que traz um exagero, mas que hoje se conecta muito com os exageros que a gente vive hoje, ver assim, esse perfil parecido com o Não Olhe Pra Cima, né? Mas ele é mais antigo, ele é do final dos anos 90, acredito. Então é um filme interessante de assistir num tom de comédia, não tem nada histórico ou que vai evoluir como ser humano. Mas a gente vai olhar e sugiro reolhar novamente o Treinador do Futuro, viu? É aquele... Mas o Idiocracy é aquele que a gente ri, mas nos momentos de hoje a gente vai rir com... Rir com respeito. Rir com sofrimento. E uma coisa até, curiosa, né? pra quem vai assistir, olha os calçados que as pessoas usam. Crocs. Que é Crocs. O grande desafio da mulher lá era encontrar um sapato que simbolizasse uma coisa meio idiota, meio dumb, assim, pra eles. E o sapato escolhido foi o Crocs, e depois virou sucesso o Crocs. Eu ia dizer, hoje é cool. Hoje A minha dica, bem Pra rapidamente... quem acha. Tá sendo ó. A minha dica bem rapidinho aqui é mais nessa pegada Setembro Amarelo. A gente passou aí recentemente pelo Dia do Psicólogo, mas também fala muito sobre escuta, sobre escutar as outras pessoas. Se chama Shrinking Falando a Real. É uma série da Apple TV Plus. Apple TV Plus, sei lá. Apple TV, da Apple lá. Muito boa, com o nosso eterno Marshall lá de How I Met Your Mother, o Jason Segel, e com o Harrison Ford num papel fenomenal. Ele tá divertidíssimo, mas sempre com aquela carranca dele ali. É uma série muito boa, muito bem produzida. Eu fico encantada com os diálogos. E que é aquela coisa de comédia dramática que tu se diverte, é algo leve pro dia a dia, pra gente desconectar um pouco a mente. Mas quando vê, bate no sentimento e nos mostra as reflexões importantes sobre a vida. Então é Falando a Real, na Apple TV Plus, sei lá o quê. E é isso, então obrigada por ficar com a gente, por ficar Posso fazer com a uma gente. propagandinha? Pode? Esse livro aqui, deixa eu falar no final. Mais uma dica. É dica? Ele é um livro, Lá, As Aventuras de Izzy e Gael Aprendendo a Brincar. Livro a história que eu comecei a escrever mais ou menos há uns 7, 8 anos talvez, que é sobre duas crianças que ficam muito tempo na internet
e conectados à energia da cidade. E o final de semana eles vão passar um final de semana no sítio da avó, onde não tem internet, da avó Bili. E lá eles precisam do cachorro roots, lá então eles têm que aprender a brincar, tomar banho de chuva, brincar de esconder, brincar de pegar, ouvir a história que a avó vai contar de noite. Eles aprendem que tomate não dá na prateleira do mercado, que tem que colher, que ovo a galinha que bota e que também não vem pronto numa caixinha, numa fábrica. E a ideia era isso. E tu vê, talvez ele comece hoje a fazer mais sentido para mim do que quando eu escrevi, porque quando eu escrevi foi como professor. Porque eu tinha muito... Começou a entrar o tablet, o celular na escola, e eu peguei a primeira geração ali, 2012, 2013, que começou a ganhar os celulares do pai e da mãe e levar para a escola. Eu tinha que dizer, guarda o celular, guarda o tablet, e sempre tinha que ser de uma forma repressiva. Então, o professor se tornava o sinônimo do repressor, que tudo que eu faço de legal, quando começar a aula eu tenho que parar tudo que é legal e aguentar esse professor mala. Então, a ideia do livro era que professores pudessem abordar esse tema do equilíbrio entre a tecnologia, que é muito que é muito legal, mas que tem que ter equilíbrio da tecnologia com as brincadeiras reais, com as vivências, com a criança, criação de referências, para que os professores tivessem um mote de abordar isso sem ser de forma repressiva, de forma lúdica. Então o professor geralmente faz essa história com as crianças e propõe atividades na semana. Ó, essa semana vocês vão pegar a família 30 minutos sem internet e vão jogar dominó. Vão fazer um jogo de carta, provocar, montar quebra-cabeça, provocar a interação entre as crianças. E ele está à venda no site da Sinopsis, e todo o lucro da venda, que seria minha parte de autor, ele é doado para as campanhas das crianças com AMI, atrofia muscular espinhal. É uma maneira também da gente contribuir com essas campanhas, que é uma pauta que eu trato das doenças raras. Então, já que nós falamos em tecnologia e informação, fica aqui uma dica de uma história que eu escrevi e que está fazendo mais sentido do que nunca. Uma dica Muito offline bem, para fazer offline. Muito bem. Amei, muito bom. E obrigada a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do Qual é o BO Podcast. A gente volta em breve com um podcast... 20 de setembro 20 de vai setembro, olha só a data especial. Um programa inédito para vocês às 20 horas aqui na grade da Vale TV e no nosso canal do YouTube Qual é o BO e no canal do YouTube, página do Facebook da Vale TV também. E também a gente está nas principais plataformas de áudio como o Spotify, graças ao Dé, nosso técnico, que nos ajuda com isso. Então tá bom, é isso. Até o próximo. Muito obrigada. Obrigado, Dé. Obrigado, Estúdio Eco. Espetacular. Minha segunda experiência aqui, cada vez melhor.